Oi, gente. Pois é, o Queiroz reapareceu com um áudio dizendo que ele será eternamente grato, entendeu? Para alguém, um amigo que a gente pode suspeitar, mas ainda não sabe quem é. E eu queria escutar esse áudio vazado, né, que a Veja teve acesso com vocês, e depois a gente comentar. Então vamos escutar o áudio vazado. Valeu, meu irmãozão. Obrigadão por tudo aí, tá? Gratidão não prescreve, cara. Não prescreve mesmo. O que você tá fazendo pelas minhas filhas aí, cara, não tem preço. Você é grato eternamente, entendeu? Amanhã eu tô me submetendo a essa cirurgia grande aí, anestesia geral, entendeu? Esse problema aqui em São Paulo tá demais também, esse coronavírus aí. Se Deus quiser, eu vou sair dessa aí, né? E todos o povo brasileiro também, né, irmão? A gente se vê aí. Assim que eu terminar a cirurgia, eu recuperar, eu ligo pra você. Forte abraço. Não é? E aí fica aquela coisa, né? A quem ele está realizando esse agradecimento, né? A reportagem da Veja diz o seguinte, né? Amigo do presidente, já ia dizendo ex-presidente, ato falho, do presidente Jair Bolsonaro, suspeito de ser laranja do senador Flávio Bolsonaro, o ex-policial militar Fabrício Queiroz passou por uma cirurgia no mês passado para retirada da próstata. Antes de ir para o hospital, ele fez questão de entrar em contato com um amigo e deixá-lo a par da situação. E a forma como ele fala parece que ele está falando com o Bolsonaro, né? Mas não dá para ter certeza. Em sua mensagem de áudio, a que a Veja teve acesso, Queiroz falou de sua saúde debilitada desde que começou a lutar com câncer no intestino e também dos favores que deve. Valeu, meu irmãozão. Obrigado por tudo aí, tá? Gratidão não prescreve, cara, enfim. Ele fala das filhas, né? No mesmo áudio, o ex-policial mostra preocupação com o surto de coronavírus, mas acredita que, assim como ele, os brasileiros vão conseguir atravessar esse momento difícil. Né? E aí, vocês ouviram, né? O tal do amigo não foi identificado, né? A Veja também obteve imagens do ex-policial captadas no dia que ele se submeteu à cirurgia para a retirada da próstata. A gratidão de Queiroz interessa as altas autoridades da República. O ex-policial militar ganhou notoriedade depois que o órgão de inteligência financeira do governo, o antigo COAF, rebatizado de UIF, que, né, é o nome horroroso, detectar que ele movimentou uma dinheirama incompatível com sua remuneração mensal quando trabalhava no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Entre 2014 e 2015 foram 5,8 milhões de reais entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Né? Opa. Não. Entre 2014 e 2015 foi 5 milhões, né? Entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017 foi 1,2 milhões de reais, né? O relatório também registrou que Queiroz depositou 24 mil reais na conta da primeira-dama. A reação inicial do presidente foi admitir que era amigo de Queiroz e dizer que o dinheiro repassado a Michele fazia parte do pagamento de um empréstimo que o próprio Bolsonaro havia concedido ao amigo. O Ministério Público do Rio de Janeiro ainda investiga o caso, né? Desde então, há um esforço nos bastidores para manter Queiroz escondido e calado, até que seus advogados e os de Flávio Bolsonaro consigam suspender ou arquivar o caso na Justiça. A ofensiva nesse sentido é incessante e abrange da primeira instância ao Supremo Tribunal Federal. No último dia 11 de março, a desembargadora Suimei Cavalieri, do Tribunal de Justiça do Rio, suspendeu a investigação da rachadinha a pedido da defesa do Flávio Bolsonaro, né? Menos de 2 semanas depois, ela derrubou a própria decisão. O recuo da magistrada deixou o entorno de Bolsonaro preocupado, né? Eles estão muito preocupados com isso, né? Pessoas próximas ao presidente temem que a Justiça do Rio, aproveitando-se da debilidade demonstrada pelo mandatário na crise do coronavírus, decrete alguma medida contra Queiroz e seus familiares, com a prisão preventiva. Isso, alegam os bolsonaristas, poderia levá-lo a ser cooptado por adversários do presidente que o obrigariam a testemunhar contra Jair e Flávio Bolsonaro. Né? E aí tem o resto da preocupação aí. Bem, a gente ainda... tem muita coisa que a gente ainda não sabe, né, nesse caso, né? Existem muitas conspirações, a própria reportagem traz isso, né? Mas, enfim, as ligações com as milícias, a ligação com o Adriano Magalhães da Nóbrega, né? O tal do gabinete do crime que foi, enfim, vocês sabem o que aconteceu com ele aqui na Bahia, não é?
E ele também empregou no gabinete de Flávio duas filhas, né, a Evelyn e a Natália, que ele devolviam parte do que recebiam como salário, né? São a elas que ele faz menção no áudio, né? E de um futuro tranquilo para elas que depende da sua gratidão, insinuando que alguém, que a gente não sabe ainda quem é, mas dá para suspeitar, estaria protegendo as filhas do Flávio Queiroz. É curioso porque esse caso, né, é um caso que tem várias evidências já disponíveis na mídia. A gente sabe das evidências envolvendo a rachadinha, a gente sabe das conexões com a milícia. Assim, tem muita coisa que a gente sabe, mas a justiça parece ser incapaz de investigar a fundo e ter uma decisão e iniciar um processo crime contra essas pessoas. E aí fica aquela percepção, não é, que no Rio de Janeiro, pelo menos essa impressão que dá, é que as milícias elas têm tanto poder e as pessoas ligadas às milícias têm tanto poder, um poder inclusive de intimidar autoridades públicas. É bom lembrar o que aconteceu com a juíza que resolveu ir contra as milícias, não é? Que as pessoas parecem temer essas figuras e não vão a fundo nas investigações, né? Pelo menos é isso que aparenta nesse momento a situação envolvendo o Queiroz e a família Bolsonaro, né? Agora, seria muito bom saber de forma definitiva a quem ele está dizendo que vai ser eternamente grato, né? Enfim, seria salutar, seria bom para as investigações. E essa história, uma outra característica dessa história que incomoda um pouco, né, é que não tem uma solução, né, não se chega a um denominador comum, definitivo, e ninguém acaba sendo diretamente processado. Parece ser uma investigação que não tem fim. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, tem várias evidências que ele tinha funcionários fantasmas, né? Uma das filhas do Queiroz trabalhava em academia e, até onde se consta, não era uma pessoa que tinha atividade parlamentar. No entanto, isso não vai para lugar nenhum. Ele não é punido, não é... né? O caso da Val, o Comitê de Ética da Assembleia Legislativa não fez nada, né? O Bolsonaro admitiu que ela era paga para cuidar dos cachorros dele com dinheiro público, como se fosse assessora parlamentar, sem ser, e nada aconteceu. Nada aconteceu. Então, o Brasil realmente vive uma situação que as pessoas falam muito da corrupção dos governos petistas, e existiu gente corrupta durante aqueles governos. Mas eu acho muito interessante como essa corrupção envolvendo verba de gabinete, que também é corrupção com dinheiro público, não é absolutamente tolerada pela direita. E a direita nega. Quando você apresenta para as pessoas da direita o caso da Val, as pessoas dizem não saber o que dizem já ter esquecido. E isso, para mim, é muito indicativo de que esse discurso contra a corrupção, que muita gente da direita faz, né, é um discurso vazio, é um discurso hipócrita, é um discurso que não é algo que de fato eles valorizem. Porque se a pessoa de fato valorizasse um combate à corrupção, ela estaria pressionando para que Flávio Bolsonaro fosse profundamente investigado e, pelas evidências que nós temos disponíveis, que ele fosse punido. A pessoa estaria defendendo que o Bolsonaro, pelo caso da Val, que o Bolsonaro já admitiu que ele fosse punido. Mas aí é que está. O caso da Val foi descoberto antes da eleição. E as pessoas da direita continuaram defendendo o Bolsonaro e dizendo que poderiam votar nele porque a corrupção dele era menos pior, ou porque a quantidade era menor. Isso eu acho que diz muito sobre como as pessoas raciocinam esses casos. Ou seja, para eles não é uma questão ética.
para eles é uma questão de volume, de quantidade. Porque para mim é uma questão ética. E se a pessoa roubou dinheiro público comprovadamente, para mim tá fora. Então, no caso de Bolsonaro, que admitiu que usou dinheiro público para que não era do salário dele, que era verba de gabinete, para empregar uma pessoa sob motivos falsos. E aparentemente mais de uma. Isso era. O caso da avó foi o caso comprovado, mas existem outras, né? A própria filha do Queiroz, que é citada na reportagem, que trabalhava em academia, que não tinha nada a ver com o gabinete. Ele e os familiares fizeram isso. A partir do momento que a direita olha para isso e diz, não, mas não é tão ruim quanto o que o PT fez, aí para mim fica evidente que não era uma questão de corrupção, que o combate à corrupção foi uma coisa que a direita utilizou simplesmente como cortina de fumaça. Que era uma coisa que a gente sempre suspeitou, mas que eu acho que esses casos, de forma muito clara, confirmam pra gente essa dimensão, né? E confirmam pra gente a hipocrisia de dizer que combatiam a corrupção. Porque quem diz combater a corrupção e não condena com bastante energia essa corrupção com dinheiro público comprovada, não combatia a corrupção, coisa nenhuma, não é? Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe, quem sabe se torne apoiador do canal. E vamos ver se no futuro nós vamos ter mais notícias do sumido Queiroz e vamos saber de fato a quem ele é extremamente grato e se nós vamos saber os finalmente dessa investigação e se essa investigação vai chegar a algum lugar. Eu acho que é algo que nós ainda temos muitas dúvidas e parece que o poder das milícias e o poder dessas pessoas ligadas aos Bolsonaros conseguem proteger eles, né? Lamentavelmente. Um abração, gente, e até o próximo vídeo.